Você já ouviu falar sobre um pequeno país no chifre da África chamado Eritreia? Caso não tenha ouvido, não saia daqui. Neste episódio, te contaremos sobre o período em que o país foi colonizado pela Itália e também sobre os diversos conflitos entre a Eritreia e a Etiópia. Nos próximos episódios, você descobrirá muito sobre a Eritreia, então fique com a gente. Ao final do episódio, te contamos um pouco sobre o governo, cultura e educação na Eritreia, abordando a diversidade linguística, o sistema educacional e questões de saúde pública. Eu sou a Maria Clara. E eu sou a Jennifer Souto. Esse é o episódio 4 da segunda temporada do Projeto Nagauito, que nasceu do programa Bolsa de Complementação Educacional do Cefet-MG, BCE, e tem como objetivo contar em forma de podcast a história de países africanos. Nessa edição, descobriremos mais sobre Djibouti, Seychelles, Comores e Eritreia. O estado da Eritreia é um país localizado na África Oriental, região conhecida como Chifre Africano. O clima da Eritreia é árido tropical. As temperaturas médias máximas variam de 26 a 32 graus e nos meses mais frios a temperatura cai para uma média mensal de 13 graus à noite, dependendo da região. O país faz fronteira com Djibouti ao sul, Etiópia ao oeste, Sudão ao noroeste e é banhado pelo Mar Vermelho a leste. A moeda do país é o Nakfa, e ele tem uma área total de 117.600 km², se tornando o 22º menor país da África e o 101º do mundo. Na Eritreia, apesar do período de colonização italiana, os idiomas oficiais são tigrínia, árabe e o inglês, e há cerca de 3.700.000 habitantes no território. A capital da Eritreia é Asmara, e a religião predominante é o islamismo. Cerca de 50% da população da Eritreia é muçulmana. Antes da colonização, a Eritreia foi governada por vários poderes locais ou até mesmo internacionais que dominaram a região do Mar Vermelho. Entre 1869 e 1880, a Companhia Italiana de Navegação Rubatino comprou do sultão Afar da região trechos da costa do Mar Vermelho adjacentes à vila de Assab. Os Afares eram um grupo étnico que habitavam o chifre da África antes da colonização. Em 1882, as aquisições foram transferidas para o Estado italiano. Em 1885, as tropas italianas desembarcaram em Massawa, Assab e outros locais. Os italianos se expandiram em direção às terras altas da Eritreia, e isso foi contestado pelo imperador Iohannes IV da Etiópia, mas o seu sucessor, Menelik II, em troca de armas para combater possíveis rivais, cedeu à ocupação italiana. No Tratado de Uxalha, assinado em 2 de maio de 1889, Menelik reconheceu as possessões italianas do Mar Vermelho. Em 1º de janeiro de 1890, a Eritreia se tornou oficialmente uma colônia da Itália, sendo ocupada por italianos até 1941. Com a Eritreia sob o domínio da Itália, milhares de italianos chegaram trazendo um estilo de vida europeu. A construção rodoviária e ferroviária ligou várias regiões da colônia e uma porção de terras agrícolas foi reservada aos agricultores italianos. Mas a Eritreia não possuía recursos valiosos para exploração e não era uma colônia produtora de riqueza para a Itália. No ano de 1896, o país foi usado como uma espécie de trampolim pelos italianos e uma tentativa mal sucedida de conquistar a Etiópia. Apesar de a Eritreia ter sido colonizada pela Itália, de 1941 até 1950, o país ficou sob domínio militar britânico. Em 1952, saiu a aprovação de uma resolução da ONU, a 390-VA, sob a orientação dos Estados Unidos, que confirmava a união entre a Eritreia e Etiópia, sob a forma de uma federação durante 2 anos. A resolução ignorou os diversos pedidos de independência dos eritreus, pois, de certa forma, a resolução garantia alguns direitos e autonomia ao país. Mas quando essa federação entrou em vigor, esses direitos começaram automaticamente a serem violados pelos etíopes. Em 1960, os líderes do movimento de independência anunciaram a formação da Frente de Libertação da Eritreia, ELF. Os fundadores eram todos muçulmanos e foram liderados por Idris Mohamed Adam. No mesmo ano,
Fidel Castro, juntamente de Cuba, foi uma das primeiras nações a apoiar a luta da Eritreia pela autodeterminação e independência nacional. Então, o ELF foi a Cuba no final da década de 1960 e eles receberam treinamento para o uso de armas, habilidades de liderança militar e algumas instruções básicas sobre a ideologia esquerdista. Nesse tempo, no ano de 1962, o imperador etíope Haile Selassie declara o fim da federação e anexa a Eritreia como província da Etiópia. Em 1972, com a chegada de estudantes radicais e vários grupos que desertaram da ELF, uniram forças e criaram a Frente de Libertação da Eritreia, Forças de Libertação Popular, ELF-PLF. Por vários anos, as duas organizações rivais lutaram entre si e contra a Etiópia. Mas a Frente de Libertação da Eritreia, Força de Libertação Popular, ficou sob o controle de ex-estudantes. Em 1970, a Organização Força de Libertação do Povo da Eritreia é fundada, EPLF. No final da década de 1970, 11.600 soldados cubanos e 6.000 conselheiros militares foram enviados para ajudar Mengistu Haile Mariam, da Etiópia, na luta contra a Somália. Em 1978, Fidel Castro ordenou que também lutasse contra a Revolução da Eritreia. O exército da EPLF não era páreo para o contingente cubano e os conselheiros cubanos guiavam o exército etíope, que também era apoiado por 225 aviões de transporte soviéticos, fornecidos à Etiópia. Eles até ganharam essa luta, mas o exército da Etiópia levou em frente 8 ofensivas contra o EPLF, de 1978 a 1986, com resultados humilhantes para a Etiópia. O papel de Cuba na região foi tão importante para o regime socialista etíope quanto o soviético. Acusados juntos com os russos de terem traído seu antigo aliado, a Somália, e de terem mudado de lado na questão da Eritreia, os cubanos sofreram críticas de outros países. Tropas cubanas chegam para auxiliar o exército etíope na guerra de Ogaden. Além disso, proporciona significativa ajuda civil. Porém, em relação à guerra contra a Eritreia, o regime cubano se absteve de pronunciamentos e suas tropas não lutaram efetivamente ao lado do exército da Etiópia. Em 1991, na Eritreia, um governo provisório é estabelecido com Isaias Afwerki no poder. Em 1993, o governo provisório celebra um referendo onde 99,8% dos eritreus votam pela independência. Em 28 de maio desse ano, a Eritreia foi admitida como país membro da ONU e no dia anterior, Etiópia, Egito e Itália foram os primeiros a reconhecer a independência da Eritreia. O governo da Eritreia é uma república presidencialista, tendo como presidente agora em 2023, Isaias Afwerki. O país é dividido em 6 regiões administrativas: Maekel, Debug, Anseba, Gacho-Barca, Mar Vermelho do Norte e Mar Vermelho do Sul. Há também 6 regiões agroecológicas: as terras altas úmidas, as terras altas áridas, as terras baixas úmidas, as terras baixas áridas e o semideserto. O sistema de saúde na Eritreia é subdesenvolvido em comparação ao resto do mundo. O indicador de expectativa de vida geral nos mostra que, para homens, a expectativa é, em média, 64,4 anos e, para as mulheres, é de 68,7 anos. Comparando no Brasil, a expectativa de vida feminina é de 80,5 anos e a masculina chega a 73,6 anos. Na Eritreia, a educação é obrigatória dos 6 aos 16 anos. O país garante educação gratuita e obrigatória para todos. O sistema educacional incentiva o multilinguismo e até ensina as línguas maternas, mas no ensino superior, o tigrinho e o inglês são prevalentes. O sistema educacional é composto por 5 ciclos: o jardim de infância, o primário, faculdade, ensino médio e ensino superior. Neste episódio, introduzimos um pouco da história da Eritreia. No 5º episódio, falaremos sobre a cultura da Eritreia, como as celebrações, atrações turísticas e muito mais. Então, continue acompanhando os episódios do podcast. Redação e edição de áudio: Maria Clara. Edição de texto: Nelson Nunes. Locução: Maria Clara e Jennifer Souto. Até a próxima. Tchau!